Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede. Louvado seja o nome dEle pelo fôlego de vida que Ele nos deu. Louvado seja o nome dEle por termos vencido mais uma semana, estarmos iniciando a próxima semana, que eu tenho certeza que também será na presença dEle atuante na nossa vida. Que bom que você está aí reunido com sua família, ou você que está sozinho, para termos esse tempo de escola dominical. Tempo esse preparado pelo Senhor desde a eternidade para ministrar aos nossos corações. Que não seja diferente nessa manhã. Que você possa ser poderosamente ministrado pelo nosso Deus através da palavra dele, transmitida ao seu coração. Vamos começar esse tempo, meus irmãos, orando. Eu queria que você que está aí com a sua família, reúna a sua família, orem juntos nesse momento. Agradeçam a Deus pela semana que se passou, por todas as bênçãos recebidas, pela provisão de Deus na sua vida, no seu lar. Você que está sozinho, acalme o seu coração agora, pare aquilo que você está fazendo, se concentre em Deus nesse momento e ore, agradeça a Ele. E vamos também clamar para que Ele transmita verdades poderosas aos nossos corações essa manhã, através da sua palavra. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom, Pai, um Deus presente, um Deus atuante na nossa vida. Obrigado, Pai, porque como teu povo, o Senhor não tem nos desamparado, o Senhor tem caminhado conosco, o Senhor tem nos ajudado a atravessar desertos, o Senhor tem nos ajudado a passar por tribulações, por tempestades, o Senhor tem nos ajudado a passar pelo vale da sombra da morte, intactos, Pai. E tudo isso sabemos que é graças ao teu amor, à tua misericórdia por nossa vida. Te louvamos, bendizemos o teu nome. Obrigado pela semana que se passou, por tudo que aconteceu nela, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e também fez através de nós, Pai. Nós te louvamos e pedimos que nesse momento de escola dominical, o Senhor possa falar poderosamente a cada coração, a cada vida que está assistindo esse vídeo, Pai. Que nesse momento os corações possam ser arrebatados a Ti, e o Senhor possa os transformar através de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, Pai. É no nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos por esse privilégio de termos a possibilidade de estudarmos a Tua palavra e ver o que o Senhor tem para falar para nós essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos para a palavra de Deus. Eu te convido a abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9, o Sermão do Monte. Alguns domingos nós temos estudado alguns das bem-aventuranças, né? Alguns pontos do Sermão do Monte. É um sermão extremamente rico de verdades e de instruções para nós como discípulos de Jesus. E eu creio que esse versículo, esse texto que vamos ler hoje não será diferente. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ler de novo? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, nós temos vivido em um mundo onde a paz é extinta. Nós temos vivido em um mundo onde as guerras e os conflitos são cada vez mais constantes. O mundo, uma era moderna que já enfrentou 2 guerras mundiais, 2 guerras onde deixaram para trás um rastro de morte. Milhões de pessoas foram mortas por causa do conflito, por causa da guerra. Nós vemos que a nossa sociedade é uma sociedade de contenda, uma sociedade de conflitos, uma sociedade de guerra. E isso parece já fazer parte da vida das pessoas. E nós vemos que nós temos vivido em vários tipos de conflitos. E alguns não são nem desse tipo que nós acabamos de falar, de guerras mundiais, onde várias pessoas morrem. Muitas vezes nós temos enfrentado conflitos políticos. Nós temos visto pessoas, muitas vezes o povo de Deus, entrando em conflito uns com os outros por causa de direções políticas. Nós temos enfrentado uma guerra contra um vírus que até então era desconhecido, que tem deixado um rastro de morte por onde ele tem passado. Nós temos enfrentado conflitos ideológicos, pessoas que pensam de uma forma e o outro pensa de outra, e nisso há conflito.
Ninguém mais aceita a opinião contrária do outro. E é um motivo de haver conflitos, é um motivo de haver guerras. Nós vemos que o ser humano, ele vive em conflito. E muitas vezes, infelizmente, esses conflitos adentram as portas dos nossos lares. Quantas vezes nós temos enfrentado conflitos dentro do nosso lar? Talvez o esposo com a esposa, conflitos entre casais que não estão se dando bem e vivem em conflito, em pé de guerra. A todo momento estão brigando. Muitas vezes os pais com os filhos que não conversam com os pais, quando conversam, sempre há uma discussão, sempre há contendas. Muitas vezes, meus irmãos, esses conflitos também estão dentro da própria igreja. Irmãos que não gostam de outros irmãos que falam mal de outros irmãos, e nisso há conflito. Irmãos que não olham e não amam o próximo, não amam o seu irmão na igreja, e há conflitos. Pessoas que pensam diferente, que interpretam diferente e brigam, mesmo sendo povo de Deus, têm entrado em conflito, até mesmo dentro das nossas igrejas. Isso muitas vezes acontece com você lá no trabalho. Existem conflitos no trabalho, muitas vezes na sua vizinhança, com o seu vizinho, com as pessoas que moram ao redor da sua casa. Infelizmente, o ser humano é um ser que vive em meio a um pé de guerra, totalmente e constantemente no seu dia a dia. E nós vemos que isso começou lá no Éden, e lá foi decretado o pior conflito de todos do ser humano. No Éden, o homem entrou em conflito, entrou em guerra contra o próprio Deus, o seu Criador. Quando o pecado entrou no mundo, o homem que vivia em paz com Deus, agora vive em guerra, porque nosso Deus é santo, e o homem passou a ser pecador. E o pecado nos faz viver uma rebeldia que nos distancia de Deus e que nos faz viver em pé de guerra com o próprio Deus. Pessoas que não aceitam Deus como seu Criador, como Deus Todo-Poderoso, aquele que sustenta a sua vida. Tudo isso por causa do pecado que entrou no mundo. Porém, meus irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia e graça, Ele veio ao encontro da humanidade para se reconciliar com ela e trazer paz. E Ele fez isso através de Jesus Cristo naquela cruz, meus irmãos. Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele nos deu a possibilidade de vivermos em paz novamente. Não sei você, mas acho que eu desejo, um dos desejos maiores da humanidade é viver em paz. E muitas vezes a gente confunde, o que seria a paz? Para muitos seria a falta, a ausência de conflitos. Mas a paz não é somente isso, ela vai além disso, ela vai além da ausência de conflitos na nossa vida. A paz é um estado de harmonia do homem para com Deus, para consigo e para com o próximo. A paz é um estado de harmonia do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Isso é paz, meus irmãos. Infelizmente nós vamos enfrentar momentos difíceis, momentos de guerra, mas como está o seu coração? Você está em harmonia com Deus? Você está em harmonia com você mesmo? Você está em harmonia com o próximo, com aquele que está ao seu redor? Isso é paz, isso é viver em paz, é enfrentar os desafios, as lutas e sempre olhando para o nosso Criador. E eu vejo que esse texto ele fala exatamente sobre isso. Felizes, bem felizes, extremamente felizes, os pacificadores. E quem são os pacificadores? Pacificador, primeiramente, é aquele que busca ter paz com Deus. O pacificador desse texto é aquele que primeiramente ele busca uma vida de paz com Deus. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de paz. Nosso Deus, ele é a própria paz, e o nosso Deus, ele é a fonte de paz. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso Deus é um Deus que nos alivia, é um Deus que nos dá paz. Porém, enquanto nós não confessarmos que somos pecadores e nos lançarmos ao nosso Deus em busca dessa paz, nós viveremos em pé de guerra com Ele. Nosso Deus é um Deus de paz. Mesmo nós sendo pecadores, Ele teve a atitude de se reconciliar conosco. Ele teve a atitude de vir até nós através de Jesus Cristo para nos dar paz, para nos fazer aliança de novo com Ele,
para que a nossa aliança com Ele fosse renovada através do sangue de Jesus naquela cruz. E através dele, através de Deus, nós podemos ter paz com Ele novamente. Porque se dependesse de nós, o nosso coração corrupto, o nosso coração pecador, o nosso coração falho, iníquo, nós nunca buscaríamos essa paz. Porém, através de Jesus Cristo, nós temos essa possibilidade de vivermos e de buscarmos essa paz com Deus. Busque, meu irmão, viver essa paz com Deus. Olhe para Deus como sendo um Deus de paz e vá ao encontro dele. Vá ao encontro de Deus, se aproxime de Deus, se relacione com Deus cada dia mais. Enquanto mais nós nos relacionarmos com Deus, mais nós vamos o conhecer, e mais nós vamos nos apaixonar, e mais nós vamos o amar por quem Ele é. Porque não tem como nós nos relacionarmos com Deus e não entendermos que Ele é um Deus de paz, e não tem como a gente não amar esse Deus quando a gente tem um contato íntimo com Ele. Que seja assim na sua vida, o pacificador, aquilo que Jesus está dizendo para nós sermos os discípulos dele. Bem-aventurados pacificadores, ou seja um pacificador. Primeiramente, busque ter paz com Deus. Esse é o primeiro passo. E eu vejo que o pacificador também é aquele que busca ter paz consigo mesmo. Primeiramente, o pacificador tem paz com Deus, depois ele tem paz, ele busca essa paz consigo mesmo. Agora é uma busca interior. Eu vejo que nós primeiramente buscamos essa paz verticalmente, ou seja, com Deus que está nos céus, aquele que domina sobre céus e terras e domina a nossa vida, aquele que tem o controle sobre tudo e todos. Depois nós descemos e olhamos para dentro de nós mesmos e buscamos ter essa paz consigo mesmo. Por quê? Porque existem pessoas, meus irmãos, e talvez seja até o seu caso, pessoas que vivem em pé de guerra consigo mesmas, pessoas que muitas vezes carregam culpas do passado, pessoas que carregam um peso, um fardo de algo que aconteceu no passado e elas não conseguem se perdoar. Pessoas que não conseguem se perdoar, pessoas que carregam um fardo em si mesmo devido a pecados não confessados. Confesse pecados, meus irmãos, não carregue esse peso, lance sobre Deus, sobre Jesus, os seus fardos. Ele vai nos aliviar. Ele é o nosso Deus presente e Ele quer que você viva em paz consigo mesmo. Nós precisamos viver em paz conosco. Eu vejo que quando nós também deixamos de perdoar pessoas, nós não temos paz. Porque talvez você ache que o perdoar é você dar paz para a vida da outra pessoa, mas na verdade quando nós perdoamos, nós vivemos em paz. Nós estamos buscando essa paz consigo mesmo, aquela paz que nós precisamos ter conosco. Perdoe pessoas. Eu não sei o que muitas vezes as pessoas fizeram para você, mas perdoe. Nós precisamos buscar essa paz e nós a buscamos no nosso próprio Deus. Ele é aquele que vai nos ajudar. Jesus abriu o caminho para que nós pudéssemos ter paz com Deus e conosco. Perdoe e confesse os pecados a Deus, Ele vai te perdoar e você não vai ter mais esse peso que não te deixa caminhar. Tenha paz. O pacificador é aquele que busca ter paz consigo mesmo. E eu vejo que o terceiro passo, o pacificador, é aquele que busca viver em paz com o próximo. Então, primeiramente com Deus. Depois, segundo, o pacificador é aquele que busca ter paz consigo mesmo. E terceiro, agora, ele já não está olhando mais para si, ele está olhando ao redor. É aquele que busca ter paz com as outras pessoas. É aquele que perdoa as ofensas, independente do que aconteceu. É aquele que, ao invés de contribuir para uma briga, aquele que lança combustível sobre o fogo, é aquele que joga água e apaga o fogo. É aquele que evita contendas, é aquele que acaba com as contendas, é aquele que quando chega uma fofoca nele, ele acaba com a fofoca naquele momento. É aquele que vive em paz com o próximo, é aquele que não busca conflitos, ao contrário, é aquele que busca sempre reconciliação. É aquele que sabe e toma cuidado com o que ele fala. É aquele que toma cuidado da forma que ele age. Isso é ter paz com o próximo. É a gente tomar cuidado, vigiar, para nós não pecarmos e não ofendermos aqueles que estão ao nosso redor.
e não contribuirmos para contendas e conflitos que já existem. Ao contrário, nós somos chamados pacificadores, porque também nós somos agentes de paz. Aquele que busca ter paz com o próximo, ele acaba se transformando num agente, num promotor de paz. Onde quer que ele passe, a paz vai reinar e as contendas se acabarão. Para isso nós somos chamados, meus irmãos. O discípulo de Jesus, ele precisa ser pacificador, ele precisa ser aquele que leve paz, aquele onde ele encontra o momento onde está havendo uma contenda, ele chega trazendo a paz que vem de Deus, a paz que ele tem consigo mesmo, e leva a esse ambiente, trazendo paz, para que as pessoas vivam essa paz, essa harmonia com Deus, essa harmonia consigo mesmo, essa harmonia com o próximo. E eu vejo, meus irmãos, que isso nós precisamos nos lembrar sempre, e uma forma de nós nos lembrarmos desses passos do pacificador é através da própria cruz. Olhe para a cruz. A cruz, ela é o símbolo de que nós precisamos ter paz com Deus, ou seja, precisamos olhar verticalmente, olhar para Deus e buscar ter essa paz com Deus. Mas também essa paz precisa acontecer dentro de nós, ou seja, no nosso coração, na nossa vida. Nós precisamos ter paz conosco. Sabemos que essa paz virá do próprio Deus. E também precisamos ter paz uns com os outros, ter paz com o próximo. Isso é a cruz, meus irmãos. A cruz é o símbolo de paz. Na cruz nós tivemos o privilégio de vivermos essa paz novamente, essa paz com Deus, essa paz conosco e essa paz com o próximo. Olhe para a cruz e nela enxergue: Deus é um Deus de paz, não é um Deus de guerra, e Ele quer que você viva essa paz com Ele, essa paz consigo mesmo e essa paz com o próximo. E nós vemos que no texto ainda termina com uma promessa abençoada: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador, ele vai ser chamado filho de Deus. Nós somos adotados por Deus através do sangue de Jesus, meus irmãos. Nós éramos pecadores, agora somos considerados santos perante Deus por causa do sangue de Jesus, que nos recobre e nos justifica de todo pecado. E por isso, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E olhando para Deus como um Pai, sabemos que Ele é um Deus, um Pai que não nos deixará perecer, é um Pai presente. Talvez você saiba, você teve um pai ausente, um pai que não era presente na sua vida, um pai que não te protegia, que não provia aquilo que você precisava, que te maltratava. Mas em Deus é aquele pai que está presente em todo momento, aquele pai que cuida de nós, que enxuga as nossas lágrimas, que nos dá força para continuar na caminhada, aquele que provê tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Aquele Pai que caminha de mãos dadas conosco durante toda a nossa vida. Deus é o nosso Pai. E eu queria terminar com esse versículo, para que você entenda como que Deus ele age como Pai na nossa vida. Está lá em Lucas, capítulo 11, dos versículos 11 ao 13, diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nosso Deus é um Deus poderoso. Nós vemos que nem mesmo os pais pecadores, a maioria deles não tratam os filhos de uma forma ruim. Imagina o nosso Pai poderoso, nosso Deus, que sempre estará presente conosco, sempre dará aquilo que nós precisamos. E o principal presente que Ele nos deu foi Jesus Cristo morrendo naquela cruz. E através disso temos o Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso Deus presente em nós, que nos guia, que nos orienta por toda a nossa vida. É aquele que nos possibilita e nos ajuda a vivermos em paz e a promover a paz por onde estivermos e por onde passarmos. Que você, meu irmão, você, minha irmã, possa ser um pacificador, que você possa buscar essa paz com Deus, que você possa buscar essa paz consigo mesmo, que você possa buscar essa paz com o próximo, e que você possa ser um promotor, um agente de paz
por onde quer que você passe, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pela tua palavra, Pai, que é rica, que é eficaz, e que no nome de Jesus, Pai, ela possa achar morada em cada coração, e que nós, Pai, como teu povo, como discípulos teus, possamos ser pacificadores, que nós possamos buscar essa paz contigo, Pai, cada dia nos relacionando contigo, nós possamos buscar essa paz conosco mesmo, Pai, confessando pecados, nós possamos entregar memórias ruins do nosso passado nas tuas mãos, que nós possamos realmente, Pai, buscarmos essa paz interior que vem do Senhor, Pai, que nós possamos viver em paz com o nosso próximo, que possamos ser promotores de paz, que possamos acabar com contendas através da nossa presença, através do nosso falar, do nosso agir, Pai. Nos ajude a sermos promotores de paz. E obrigado, Pai, pela tua promessa, que nos diz que o Senhor é nosso Pai, nós somos teus filhos. E o Senhor é aquele Pai que não nos desampara, não nos deixa sós. É aquele Pai que está sempre presente ao nosso lado. Nós te louvamos pela tua palavra que é desafiadora, mas ao mesmo tempo consoladora e animadora, Pai, que nos ajuda a caminhar em direção a Ti a cada dia mais, Pai. Nos ajude a sermos discípulos do Senhor, discípulos que se pareçam cada dia mais com o seu Mestre Jesus. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom que você ficou aí assistindo esse vídeo, que você possa continuar na presença de Deus nesse dia abençoado, que seu domingo possa ser um domingo abençoadíssimo, você possa ter um almoço em família abençoado, uma tarde maravilhosa. E logo mais à noite nós trataremos novamente sobre o assunto família. Reúna a sua família, já vá conversando com seus filhos, com seu esposo, reserve um tempo à noite para vocês juntos estudarem a palavra de Deus, para que Deus ministre verdades poderosas para a sua vida e para a sua família. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.